Lucas 23, 39. Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo, salva de ti mesmo e a nós também. Respondeu, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estamos sob igual sentença, ou seja, na mesma situação. Sabemos disso, né? Que isso aqui, como sabemos, que Jesus foi colocado no meio, no lado direito o ladrão, no lado esquerdo o do ladrão, o dos ladrões, porque realmente mereciam, né, a crucificação, aquela morte triste, lamentável. Porém, Jesus não, que não merecia, mas ele fez por amor, o quê? Por amor a cada um, quem? De nós. Jesus, ele foi humilhado. Você conhece alguém que fala: eu estou sendo humilhado? A pessoa nem sabe o que é humilhação. Eu estou sendo estão me injuriando. Não, Jesus sabe mais do que todo mundo que é isso. Então Jesus, ele foi o que? Humilhado, foi na cruz, pediu água dentro dele, colocava uma esponja, vinagre, e não só. Mas minha boca toda cortada, né? Machucada, sangrando, e colocar vinagre. Faça o teste. Quando você se machucar, pega um vinagre e coloca assim para você ver se não vai arder na hora. Algo que seja. Quer dizer, Jesus foi humilhado tendo a sua morte. Aí um dos malfeitores, ele blasfemou. Ele falou: não é o Cristo, não é o poderoso, não é o Filho de Deus, desce daí, salva-te mesmo, a nossa, ou seja, aquele ladrão, ele queria continuar vivendo o que aquela vida, a qual levou o que? A sua morte, a sua o quê? A sua crucificação. Então entenda, tem pessoas levando a vida que o quê? Que vai levar o quê? Vai levar a morte. Tem dois tipos de morte. Primeiramente, é a morte espiritual, a mais perigosa de todas. Segundo, a morte o quê? É a física. Mas entenda, essas duas mortes tem um porém. Essas duas mortes tem um porém muito importante. E quando a pessoa está morta espiritualmente, respirando, ela tem o quê? Oportunidade de viver. Porém, se a pessoa tiver morte espiritualmente, morrer fisicamente, acabou o quê? A sua oportunidade de viver o quê? Viver eternamente. Ou seja, tem pessoas que estão andando, respirando, estão mortas espiritualmente. E se a pessoa se arrepender, se converter, pedir perdão a Deus, ela vai ter vida. Porque Jesus disse assim a Jesus, porque ele falou sobre a minha verdade, o que é a vida. Ou seja, só tem vida que tem o Senhor Jesus. Mas a pessoa morrer no pecado, no adultério, na fornicação, ela não tem mais o que? A chance, a oportunidade. Porque quem morre não pode mais se arrepender. Porque quem morre não pode mais pedir perdão. Porque quem morre já está o quê? O seu destino já está o quê? Já está determinado. Não por Deus, mas por quê? Pela própria pessoa que determinou o quê? Em vida. Porque estamos nesse momento, estamos plantando. E a colheita, ela vai ver o que? Após a morte. Para os ignorantes do mundo dizem: morreu, acabou. Mas não se enganam, quando morre que começa, o que é a colheita daquilo que plantou em vida. Ou seja, o ladrão, ele não queria morrer, queria viver naquela vida, no pecado, no roubo. Igreja, nós também o quê? Que vamos decidir o nosso destino final. Então, faça as crianças por favor aí, né? Então, igreja, entenda, igreja, o ladrão, ele é o quê? Queria voltar, viver a vida o quê? Errada, a vida do roubo. Porém, o outro, ele teve o que mais temor. Igual nós estamos aqui colhendo o que plantamos. Esse aí, nenhum mal fez, é inocente. Aí, esse ladrão, ele aproveitou o momento, a oportunidade, né? E fala aqui, no 41, na verdade no 42, diz assim, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim
quando vier do que no teu reino. Jesus poderia muito bem o quê? Condenar naquela hora o que? O ladrão. Porque os três, na verdade, na cruz já estavam condenados. Jesus, o ladrão do lado direito, esquerdo, já estavam os três aqui condenados à morte física. Estavam o quê? Os três estavam condenados à morte física. Mas a condenação da morte física não é o quê? Não é tão preocupante como o quê? A morte, o quê? Quer dizer, a morte da alma. Porque na verdade a alma não morre, né? Ela vai viver eternamente. Ou no céu, ou no inferno. Mas igreja entenda que o ladrão da cruz, ele aproveitou e disse: ó, lembra de mim. O que Jesus falou aqui no capítulo 2? Ele ensinou Jesus, lembra-te. No capítulo 3, ó. Jesus lhe respondeu: em verdade digo que hoje que estás comigo onde? No paraíso. Igreja, o paraíso é o quê? É uma promessa. O paraíso, ele existe. O paraíso é o destino final para aqueles que o quê? Para aqueles que aqui vida mataram o quê? Matar a sua carne. Negar o quê? Assim mesmo. Então o paraíso é verdade. Da mesma forma como o paraíso existe, o inferno também existe. Lembrando que o inferno foi feito para quem? Para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e para que os seus demônios. Mas infelizmente a raça humana toda, né, quer viver no prazer da praga do pecado. Muitos foram lançados, vão ser lançados para o inferno. E tem muitos que vai ser como esse ladrão da cruz, e não vai querer se arrepender dos seus pecados. Igreja, tem pessoas que serão condenadas porque ela decidiu e Deus entregou a ela o próprio pecado, desejo. Não é uma pessoa fala: eu não tenho força, não consigo. Não, porque a pessoa não quer mudar de vida. Não adianta. Não adianta persistir, não adianta insistir, não. Porque, igreja, escuta, se isso aqui não libertar, o que mais liberta? Me diga aí. Se isso aqui não mudar, o que mais vai mudar? Me diga aí. Se isso aqui não mudar, a verdade, para isso aqui é água. A água da fonte da vida, ela prefere dentro para você. Isso não libertar, o que mais vai libertar? Nada vai libertar. Aí a pessoa bebe da água, bebe pelo ouvido, né? Aqui pelo ouvido, não é pela boca. Entra aqui, sabe onde? Em vez de dizer para o coração, a semente, sabe onde? Em outro ouvido. Então, se isso não liberta, me responde: o que vai libertar? Insistir, deu ditado, é dar o que? Murro na ponta do quê? Então esse ladrão, ele realmente quis ser condenado fisicamente e eternamente. Porém o outro, lembra de mim, Jesus. Ó, tem que ser recordado de mim. E esse ladrão, após a morte de Jesus, foi o primeiro a ser salvo. Na igreja, a diferença dos dois ladrões. Um queria viver na paz do pecado. Sabe isso? Todo ser humano sabe o sacrifício de Cristo. Ele assim no mundo de vida, de atitude. Alguns mudaram, nós mudamos, graças a Deus. Mas outros, ó, pouco se importa. Porque se não se importasse, o que faziam? Mudavam de vida. Aceitava o quê? Aceitava a verdade, aceitava a Cristo. E vivia para quem? Vivia para Cristo. Abre lá em Marcos, né? Marcos capítulo 21 fala assim, ó. Marcos capítulo 21 fala assim, ó. O título é o traidor indicado. Quem foi o traidor? Judas, discípulo de quem? Do Senhor Jesus. Fala, após o filho, capítulo 21, após o filho do homem, vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o filho do homem está sendo o quê? Traído. Melhor lhe for o quê? Não haver nascido. Muitos julgam, né? Por trair de 20 por 30, o quê? Moeda. Eu sabia que naquela época a moeda era muito dinheiro. Era valioso 30 moedas. Muitas pessoas julgam 10 traídos. Principalmente os cristãos, né?
Judas traiu Jesus, mas tem pessoas traindo muito menos do que isso. Traindo Jesus pela mentira, pelo engano, pelo adultério, pela fornicação. Tem pessoas traindo Jesus muito bem pior do que Judas. Igreja, atenção, ó. Quando o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daqueles. Igreja, você sabe, né? Quando você está com dor, você grita o quê? Ai, isso ou não? É? Quando você está com dor, você vai gritar o quê? Ai! Quer dizer, é a palavra correta. Ai! Né? De repente, ui, mas é ai. Ai significa dor. Ai significa o quê? Sofrimento. Então, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de que o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe for o que? Não vem assim. E hoje ele diz o quê? Traindo Jesus. Vai falar agora? Vai ficar bom aqui, ó. Quem não fechou? Cadê o cajado do céu? Pelo amor de Deus. O Filho do Homem vai como está escrito aí a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de que o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe for o que não haver o quê? Não haver nascido. Igreja, Jesus continua sendo o quê? Traído. E repente nós, ser humano, julga, né? Perdido para moedas. Tem pessoas que continuam o quê? Traindo Jesus. Quando se fala traição aqui na terra, o que já pensamos? O homem traiu o quê? A mulher, né? A mulher traiu o quê? Traiu. Essa traição não é traição que me leva ao inferno, né? Leva a condenação, mas não é tão perigosa do que uma traição de trair em Jesus. Traiu o quê? O sangue inocente. Trair aquele que sacrificou e renunciou. Pega, alguém já te ajudou na sua vida? Ou você ajudou alguém, essa pessoa depois te traiu? É a pior dor. Você ajudou, você fez por onde? Você sacrificou, não sacrificou o seu corpo, mas sacrificou. Quer ver? A pessoa precisa de dinheiro, você sacrificou, eu vou sacrificar por você. E a pessoa te traiu ainda. E para essa pessoa você não vale nada. Aí nosso pensamento, mas peraí, eu ajudei, não era para me tratar bem, não era para cuidar de mim, não era para me respeitar, porque na hora ali que teve a cidade, eu socorri, eu estendi a mão, sacrifiquei. É a pior dor que existe, é a traição. Traição não é quando somente o homem trai a mulher, ou vice-versa, não. Traição é quando você ajuda alguém e alguém que trai. E tem pessoa traindo Jesus. E era melhor o que não ver? O que não ver? Nascido. Por quê? Porque vai ser o pior terror de todos os tempos. Na igreja 21, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio que o Filho do Homem está sendo traído. Melhor o que? Melhor lhe for o que não haver nascido. É o que eu ter nascido. Porque, ó, se a palavra libertar, demais liberta. Se a palavra transformar, demais o que? Transforma. Igreja, o ladrão, que não era discípulo, que não era cristão, que não era batizado, que não tomava ceia, o ladrão, ele conseguiu fazer o que quem? O ladrão conseguiu fazer o que o discípulo não conseguiu fazer. Se arrepender. Imagina, agora nem nós, né? Nós temos conhecimento da verdade, da palavra, e não conseguimos se arrepender. E outra, Judas, eu falei isso no domingo passado, ele foi tomado o quê? Tomado por remorso. O que é remorso? Eu faço hoje, choro, digo que me arrependi, e amanhã falo de novo. Acontece um fato na minha vida, eu me arrependo, eu choro, aquela coisa toda, né? Aí, mas a consciência não pesa, é remorso. E o remorso vai levar a pessoa para onde? Para a condenação.
Agora, sabe por quê? Porque a Bíblia fala sobre aquela mulher adúltera. As pessoas queriam o quê? Queriam aprender, porque era a lei que veio de Moisés. O povo morreu o quê? Apedrejado. Mas tem uma coisa, aquela minha mulher, que quer dizer, que iria apedrejar, Jesus não deixou apedrejar, aquela mulher mudou de vida. Entendeu, igreja? Então Jesus, se a pessoa quiser mudar de vida, Jesus, ele muda, mas se quiser também, ele não vai o quê? Fazer nada. Igreja, não tem coisa melhor de usar o nosso próprio exemplo. Nós mudou ou nós não mudou? Quer dizer, quem era nós no passado para ser agora. Então, porque nós o que aceitou Jesus, nós aceitou a verdade. Porque isso aqui o quê? Nos libertou. Porque a Bíblia disse, se pôs o filho do homem nos libertar, verá que serão sereis livres, ou seja, libertos. Então, não tem melhor do que o nosso. Não tem testemunho melhor o quê? Do que o nosso. Então, nós mudamos por quê? Porque Jesus continuou sendo o mesmo ontem, hoje será o quê? Eternamente. Sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. O Senhor é digno de ser adorado, glorificado, exaltado por Deus essa manhã. O Senhor está nessa manhã no nosso coração, a tua palavra. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória